Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha, o melhor podcast da internet. E sabe por quê? Porque aqui a gente fala sobre tudo do melhor do futebol e de forma extremamente irreverente. E o programa de hoje eu já começo com uma grande polêmica que você, só de olhar para minha camisa, você que gosta de futebol e é um fã da seleção brasileira, acompanha a seleção brasileira, você já sabe mais ou menos do que a gente também vai falar aqui hoje. E antes de mais tudo, eu já vou apelar para você dar o joinha aí pra gente, curtir, deixa teu comentário, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda e compartilha com aquele teu amigo que gosta de futebol, né? Galera, antes de eu começar as abordagens aqui, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa, um evento que aconteceu essa semana que foi muito grandioso para mim e acredito que também para o canal do Fala Jotinha. Eu tive uma matéria na universidade que eu estou fazendo, né? E essa matéria falava sobre métricas e metodologias de apresentação, storytelling e mídia. E aí era um tema livre a conclusão do curso, né? E aí o professor e a dinâmica da disciplina explicava para você como falar, como fazer, né? Dava todas aquelas dicas que são extremamente fundamentais. E aí, chegou no final do curso, o tema era livre para você poder entregar o trabalho. E Jotinha, adivinha sobre o que eu falei? Fala, Jotinha. Eu fiz uma apresentação sobre Fala Jotinha. Se você quer ver ela, dá um pulo lá no Ingloridades, que é o pai de todos os canais que a gente tem. Dá um pulinho lá, olha lá e me diz você, deixa teu comentário se você achou legal. Mas o bacana disso tudo que o que a gente comentou ali, e isso faz parte também do querido Jotinha, as dificuldades e os desafios de ser um bom comunicador, de você se autogerenciar nas suas atribuições, né, nos seus skills e habilidades, é a melhor palavra para se dizer, e você se moldar, porque a gente não começou gravando aqui falando muito bem, a gente não começou falando aqui gravando muito bem, a gente vai aprendendo, e o importante é sempre dar o primeiro passo. Então os desafios do comunicador, além de buscar o conteúdo, é saber se comunicar bem, manter vocês sempre ativos conosco, e isso é uma participação que a gente sempre vai depender de vocês, sempre nos criticando, nos dando apoio, dizendo que a gente precisa melhorar. É por isso que a gente bate tanto na questão dos comentários. Então falou-se muito sobre esse desafio de ser um grande comunicador e principalmente no mercado tão nichado que é o de futebol. Você tem inúmeros podcasts, né, extremamente famosos, com milhares aí de seguidores, e a gente embarcou nessa ideia principalmente para a realização de um sonho artístico, de fazer alguma coisa que a gente assista e tenha orgulho. E eu acho que dois maiores fãs do canal somos nós dois. Eu, particularmente, não tenho um só dia que não assista um episódio nosso. Não só pela admiração, como também pelas próprias correções que a gente precisa fazer. E a gente se admirar, não só de forma estética, né? De, ai, nossa, mas para você enxergar ali se você tem algum vício de linguagem, se você deixou escapar alguma coisa, se você está chamando legal o telespectador, se a gente está apresentando alguma coisa bacana para vocês. Então fica aí, olha que bacana. Tirei 10 na matéria, né? Fiquei muito feliz, passei. Quando eu fiz o vídeo, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Eu falei, cara, já pensou se isso dá errado? Aí eu ia chamar vocês para reivindicar para mim os nossos mais de 250 seguidores para fazer um protocolo pedindo para que me passassem nessa matéria. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente vai continuar aqui entregando conteúdo para vocês com o mesmo prazer e o mesmo amor. Jotinha, é um prazer estar com você. Eu vou iniciar aqui com um assunto que nós vamos falar de seleção brasileira, nós vamos falar de Copa do Brasil, nós vamos falar do nosso querido Vascão, mas eu queria começar uma polêmica que você que é brasileiro se deparou essa semana. Uma camisa vermelha da nossa seleção brasileira. E eu não faço a menor ideia de onde ela saiu. E qual é o problema disso, na minha opinião, como apresentador? Eu acredito que as cores do nosso Brasil, da nossa seleção brasileira, elas são muito bem distinguidas, né? Então, quando nós falamos sobre determinadas substituições, tudo vem de acordo com o argumento. E eu não entendi, lendo todas as matérias, todas as explicações, entendendo tudo que estava descrito na mídia,
ou em demais artigos, e nada se falou sobre a razão de ter uma camisa de cor vermelha, tirando a camisa azul. E vou fazer uma crítica aberta a uma pessoa que eu sou grande fã, mas não está isenta de críticas. Thiago Leifert falou esses dias, mas eu não vejo também tanto problema. Ninguém nunca ligou para a camisa azul, agora tá ligando? Ninguém quem? Você fez uma pesquisa, você está coletando essa amostragem de onde? Baseado em quê? Agora, eu não sou contra a opinião, mas qual o embasamento? A bandeira tem verde, tem amarelo, tem azul, tem uma faixa branca, aí você vai tirar um vermelho. Nós tivemos uma camisa preta em relação ao racismo, eu adorei, uma camisa linda, mas ela tem um propósito. Agora, o propósito vermelho é o quê? São os nossos trabalhadores que morrem aí nos seus dias a dia? É referente ao sofrimento, é referente ao sangue brasileiro? Se você tem um propósito, tudo bem, vamos discutir esse propósito, eu não sou contra as mudanças, mas não faz o menor sentido se a gente faz isso de uma hora para outra. E eu sim sou um fã da camisa azul. Agora tá fazendo questão. Então, Thiago Live, continua assistindo o nosso, ou te convido a assistir o nosso Fala Jotinha, você vai me ver sempre com essa azulzinha que eu amo e visto desde que eu nasci. Essa camisa azul e amarela, porque ela representa o nosso querido Brasil. Então, para mim não faz o menor sentido pelo argumento, pelo embasamento de ter uma camisa vermelha. E para muitos, eu não gosto de falar de política, tá? Eu não estou aberto a falar de política, mas para muitos que dizem, porque foi apropriado aí a camisa amarela, nós sabemos por quem. Cara, foi apropriado para quem acha que apropriou. Eu visto a camisa amarela e não tem nada a ver com opinião política, não tem nada a ver com nada, né? Então isso vai muito da cabeça de quem está jogando nas massas midiáticas para dizer que a camisa pertence a algum tipo de partido. Isso é a maior ignorância. E faz parte da gente saber que, cara, fala quem quer, fala o que quiser, mas a verdade é uma e única. Então tudo vale pelo o embasamento e pelo o argumento que você vai fazer. Então uma camisa vermelha é totalmente descabida, para mim não faz o menor sentido, ficaria muito triste, e eu sim sou um fã da camisa azul brasileira, do Brasil, aqui ó, vou vestir, e se nós, se Deus quiser, conseguimos acompanhar a Copa do Mundo de 2026, eu estarei com essa camisa azul lá. Então para mim não faz sentido. Jotinha, você me desculpa esse desabafo, mas, cara, quando eu vi isso, eu achei que era uma brincadeira, achei que era um meme, eu nem olhei, nem dei atenção, e comecei a ver que isso estava sendo vinculado em alguns noticiários mais sérios. Eu falei, então o negócio é sério mesmo. Você acha que é a minha opinião? Deixa a tua opinião. É claro que aqui, galera, todo mundo pode falar o que quiser, não tem nenhum problema, mas dá a tua opinião, Jotinha. O que você acha? Você ficou feliz? Você já estava animado para poder vir com uma camisa vermelha da seleção brasileira? Não, cara, acho que não faz o menor sentido, né? Quando saiu essa notícia essa semana aí de que a seleção brasileira poderia ter um uniforme vermelho na próxima Copa do Mundo, substituindo a tradicionalíssima camisa azul, né, que presente aí no título mundial, nosso primeiro título mundial de 1958, presente naquela campanha histórica de 94 nos jogos contra a Suécia, contra a Holanda, né? Então é uma camisa muito emblemática. Quando se fala em Brasil, se fala da amarelinha, a gente lembra logo do uniforme azul, né, da nossa seleção também, né? Então acho que foge totalmente das tradições, cara. E eu, particularmente, né, eu sou um cara que gosto, né, de relembrar a história, sou um cara muito tradicional e, porra, pra mim não faz o menor sentido você agora querer mudar. E, cara, assim, você até falou sobre a questão política, logicamente a gente não vai entrar nesse assunto porque né, engloba muitas outras coisas, né? Mas, cara, me parece algo meio que eles jogaram ali como uma forma de amostragem. Vamos ver o que a galera acha? Vamos ver o que a galera acha, porque querendo ou não, né, o uniforme amarelo da seleção brasileira ficou muito ligado, né, ao partido de direita aqui no Brasil, né, o pessoal adotou a camisa da seleção, e o outro lado, né, a gente vive um país dividido nesse momento, parou de usar a camisa da seleção para não ter uma alusão, né, à extrema-direita, né, que governava o Brasil. Então, me parece, cara, que eles
plantaram isso daí para ver qual ia ser a reação. Né? E logicamente a reação foi muito ruim, né? Eu até busquei na história, cara, para saber se o Brasil já teve em algum momento um uniforme vermelho, e sim, já teve. Em 1916, o Brasil jogou a Copa América com um uniforme vermelho, não como o segundo uniforme. Antigamente a seleção brasileira utilizava o branco, né, como uniforme principal, e na década de 30 também teve essa mesma situação, né? Mas nunca mais, desde os anos 30, o Brasil utilizou. Então, cara, eu acho que nós aqui como torcedores, a gente nunca vai saber qual foi a real jogada, né, por trás dessa tentativa de mudança, né? Mas o que se tem de concreto é que na semana a CBF soltou uma nota oficial dizendo que refutando qualquer especulação sobre o uniforme vermelho e dizendo que o próximo uniforme seguirá o estatuto, né, da Confederação Brasileira, que diz que o amarelo é o primeiro uniforme e o azul é o segundo. Então, isso é o que realmente a gente tem de concreto no momento. Não faz sentido, não tem lógica, eu sou a favor do embasamento e do argumento. Se tiver algum argumento, tiver alguma base que não faça com que nós venhamos a perder nosso patriotismo real. E patriotismo, galera, não é instância política, não é partido, direita, esquerda, não é isso. Patriotismo não é isso. Patriotismo é o respeito, patriotismo é se dignificar a nossa nação, a nossa cultura, e não tem a ver com partido A, B, C, D, esquerda ou direita, ou centro, tá? Então essa é a minha visão. E dando sequência aqui, eu quero polemizar mais um ponto aqui, que assim, eu fiquei muito chateado, e esse recado vai para você, Ancelotti. Eu não tô nem aí, pega você, assim, eu tô muito chateado, na verdade, sabe por quê? Porque a seleção brasileira é muito grande, e estão diminuindo a nossa seleção brasileira. Parece que a gente está tendo que implorar para poder ter um técnico. E o Ancelotti está fazendo isso. Olha, as minhas condições. Que eu acho que sim, você tem que ter liberdade para poder contratar. Você tem que escolher tudo que é fora desses grandes empresários aí, né? Ok. Mas eu acho que a gente não tem que implorar. A seleção brasileira é a maior seleção do mundo. E isso a gente tem como comprovar por dados históricos, tá? Por títulos, por toda uma tradição. Ela é a maior seleção do mundo. Está passando por uma fase difícil? Ok, mas ela continua sendo a maior do mundo. Quem é pentacampeão do mundo, meus amigos? Quem é pentacampeão do mundo? Então, a seleção brasileira merece respeito. E ficar implorando por técnico, você me desculpa, mas isso para mim é inadmissível. O Ancelotti já desistiu umas 3 vezes de poder assumir a seleção brasileira. Se tem alguma coisa por fora nos bastidores, aí pode ser até uma ignorância que eu esteja falando, mas as informações estão sendo omitidas. Agora, no que a gente recebe aqui de informação por todos os veículos de informação, é que fica, não quero, mas eu acho que eu vou pro Real Madrid, mas tem o futebol árabe, mas tem o futebol não sei o quê. Cara, peraí, você tá falando da seleção brasileira, eu acho que qualquer um deveria querer estar à frente da seleção brasileira. Qualquer um não deveria repensar em assumir a seleção brasileira. E agora a gente tem que ficar aí escolhendo, a gente tem que ficar aí se implorando, se abaixando ali. Então, se ele não quer, Ancelotti, beijo, vai para casa do Real Madrid ou vai para casa lá da Arábia Saudita, entendeu? Olha o Renato Gaúcho aí, bota um cara que é brasileiro para poder tocar. Tem o Jorge Jesus, eu sou fã do Jorge Jesus. Traz o cara para poder fazer, mas não dá pra gente ficar nessa implorando para poder alguém assumir a melhor seleção do mundo. Que é isso, cara? Não, sei lá, parece que o cara é maior do que os milhões de brasileiros que tem aqui. É maior do que a tradição da amarelinha que a gente tem. É sim ou não? Não, mas acho que eu vou pensar. Então você vai lá pra casa do chapéu e fica onde você quiser. Ninguém tem que fazer conta disso. E aí Jorge Jesus não quer? Então vem Renato Gaúcho. Eu já acho que a gente tem sim técnicos brasileiros bons para poder assumir. Abel Ferreira, por que não? Por que não? Certo? Não é brasileiro, é português, mas beleza. A gente tá abrindo a seleção brasileira. Mas, cara, traz o cara, mas para com esse negócio de implorar, nossa, a gente tá rebaixando demais. Se a CBF tem problema, então vamos quebrar. Vamos protestar contra, cara.
A Copa tá daqui a um ano e a gente tá. E aí? Ai, encerrou a negociação. Ai, não, acho que vem. Acho que o Ancelotti não tem perfil para a seleção brasileira. Não tem perfil. Pode colocar aí, o cara é um burro, tá falando, mas não tem perfil. Não tem presença, não adianta você colocar qualquer um lá, cara. Você sabe que os problemas são maiores. Você tem que ter um cara que tem ginga, tem vontade de ser. Agora o cara já vem cheio de requerimento, né? Você acha que esse cara vai fazer um bom trabalho? Você acha que esse cara realmente vai estar preocupado? Ele vai ver lá no primeiro, terceiro jogo, se for eliminado da Copa, o cara vai embora e vai dizer que o problema é outro, mas nunca é ele. A gente precisa de um cara que tem vontade de assumir a seleção brasileira e expor os problemas que tem na CBF. Falar, ó, eu quero, mas é isso. O cara entra e fala, ó, não estão fazendo. Bota pra ferrar, bota pra cima, que você vai ter milhões te apoiando, faz a gente voltar a pintar as ruas de amarelo, faz a gente voltar a pendurar bandeirinha. Quantas vezes eu não pendurei bandeirinha? Quantas vezes eu não pintei a rua? A gente não tem mais nem bandeira do Brasil aí, ó, pro alto, como outros países têm, que nem são tão bons no futebol, mas são patriotas de verdade, sem partido, esquece a merda de partido. Tô falando patriota mesmo, de ser brasileiro, de honrar o país que vive, que eu sei que é difícil porque a gente vive muitas coisas, né, e vai influenciar outros temas, mas não quer vir? Ah, não, eu não acho que eu não quero não, porque não é muito seguro, porque né. Tchau, meu amigo, valeu, um abraço pra você, fica onde você tá, toca onde você quiser, e vamos pra outra, entendeu? Nem que volte com o Diniz de novo, qualquer outro, mas eu não aceito, eu não admito que a nossa seleção brasileira seja tão rebaixada ao ponto que está sendo rebaixada. A gente tem que ficar escolhendo, tem que ficar assim, ai, pelo amor de Deus, assume. Não, mas aí quanto você quer? Ai, não, eu quero milhões, tá, então eu faço. Não, mas mais um pouco. Aí o outro lá, olha, você é um mercenário, rapaz. Você é um mercenário, então vai lá, fica lá na Arábia Saudita, vai pra onde você quiser. Essa é a minha opinião. E eu vejo uma seleção com cara de 3 pessoas, eu vou falar aqui. 3 pessoas que eu acho que fariam a gente ser campeão do mundo de novo e pegar o Hexa, que não é difícil. Pra mim é Jorge Jesus, Renato Gaúcho e Abel Ferreira. Ponto. Escancarando os problemas da CBF e acabando com esse negócio de chamar qualquer jogador. Isso eu concordo, não tem que fazer. Chama quem quer jogar bola, quem quer jogar na seleção brasileira. Ah, eu não quero, mas o cara é o melhor do mundo. Vai lá pro melhor do mundo pra caixa prego. Mas aqui a gente quer quem joga futebol brasileiro. Me desculpa, Jotinho, eu tomei boa parte aqui da pronúncia, mas toda vez que a gente fala de seleção brasileira, eu fico muito nervoso, que a seleção brasileira ela tem algo muito especial para mim. E ela representa muitas coisas para mim. E ela está vendida. E ela está perdida nessa negociação absurda. Então, para mim, Ancelotti, vai embora. Eu não faço questão nenhuma de você. Galera, eu queria falar aqui, na primeira coisa, até fiquei com vontade de rir aqui na hora que ele tava falando sobre o Ancelotti, porque existe um meme, né, que a pessoa bota assim, este vídeo envelheceu mal. Eu fiquei imaginando a seleção sendo campeã com o Ancelotti. E a outra, cara, é que, cara, quando a gente coloca a seleção brasileira na pauta, eu sempre fico ansioso, cara, porque você sempre tem um discurso muito fervoroso, né, sempre, né, ali, cara, muito duro com as palavras, né. Mas, assim, primeiramente, essa questão do Ancelotti, cara, a gente tá passando um vexame, né, mundial, né? A gente tá virando chacota porque a instituição seleção brasileira, né, deveria ser algo na qual qualquer técnico do mundo ficaria lisonjeado, né, em receber esse convite. Nesse caso, né, especificamente do Carlo Ancelotti, né, se a gente parar aqui para pensar, em fevereiro de 2022, o Tite, há meses da Copa do Mundo, ele se pronunciou dizendo que não seguiria na seleção, independente se vencesse a Copa ou não. O trabalho dele terminaria ali. E, cara, quantos anos tem isso? São mais de 3 anos. E a gente continua patinando sem técnico ou esperando a boa vontade do momento do Carlo Ancelotti definitivamente aceitar o convite. Então, vamos lá. Eu li, né, busquei algumas informações, e o que se tem de concreto é que a CBF e o Ancelotti haviam um pré-contrato assinado, na qual ele assumiria a seleção após o final do contrato dele com o Real Madrid. Só que, né, faltava um ano para o contrato dele acabar, e nesse um ano acontece muita coisa. O Real Madrid é campeão, o Real Madrid ganha a Champions League,
né? E ele fica novamente bem requisitado no mercado, né? Então o Real Madrid decide prorrogar o contrato dele e tinha essa possibilidade, né? E desde então o Brasil não se encontrou. É Ramon Menezes, é Diniz, é Dorival Júnior, uma loucura, né? A gente falou isso aqui, né? Que era uma loucura Dorival Júnior na seleção, não tinha cacife para isso. A ideia de se trazer o Ancelotti, a ideia de se trazer o Guardiola, como foi a primeira tentativa, cara, é extremamente aceitável, é muito legal você ter um cara do tamanho desses treinadores que são campeões, multicampeões, e o mais importante que isso é que a gente precisa de um treinador na qual os jogadores formem uma roda para ouvir o que ele tem a falar, e não um treinador que fica pedindo para entrar na roda ali dos jogadores para poder tentar falar alguma coisa. A gente precisa de um cara que tenha o mesmo tamanho dos atletas, ou seja, maior do que os atletas, né? Então isso não aconteceu no Dorival, ele não conseguiu se impor, não conseguiu fazer um trabalho efetivo. Então, cara, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que a gente tá há 33 dias já sem técnico, desde a da demissão do Dorival, e há 34 dias da próxima convocação, né, do próximo jogo contra o Paraguai. E aí? Há um ano da Copa do Mundo, sem trabalho, tu acha que a gente vai conseguir fazer uma Copa decente? É muito difícil acreditar nisso, cara. A seleção brasileira não tem mais identidade. A seleção brasileira perdeu o que tinha de melhor, sabe? A gente nunca teve um trabalho assim de longo prazo, sabe? Aquele trabalho que vai ser seguido por outros técnicos, uma linha de trabalho, uma linha de jogo, seja futebol arte, seja defensiva, mas a gente não tem. A gente tem um trabalho que chega ali e encaixa. E isso, cara, vai ser cada vez mais difícil dar certo numa Copa do Mundo. Teve agora com a Argentina. A Argentina é uma bagunça também. É uma bagunça. Essa entrada do técnico encaixou, mas a Federação Argentina é uma bagunça. Não pode ser espelho. O campeonato deles, cara, tinha 26 clubes, agora não teve rebaixamento no ano passado, agora tem 30. É uma loucura, entendeu? É uma bagunça. Então, a gente vai crescer essa bagunça e ficar cada vez mais longe de conquistar o Hexa, botar mais uma estrela no peito. E a gente está caminhando para isso, cara. Para mim é lamentável ver a seleção, a gente que cresceu numa era onde o Brasil era muito vitorioso, né? Foi inspiração para diversas propagandas, né? Falando sobre futebol bonito, sobre todo mundo queria assistir a seleção jogar. E hoje a gente vê a seleção se deteriorando. E sabe qual é o ponto mais grave disso tudo? É que polêmica de camisa, polêmica por falta de técnico, esconde um problema maior, que é a CBF, toda a politicagem envolvendo a CBF. Ninguém está falando que existe um acordo para o Edinaldo não ser retirado depois da acusação dele de aquele envolvimento de agressão sexual dentro lá da CBF. Então existe coisas piores. Ninguém tá falando sobre o Ronaldo não ter sido escutado pelas federações. Ninguém fala. Agora sim, o assunto é camisa vermelha, falta de técnico. E o problema maior, não vejo ninguém falando nessa semana aí tão conturbada, né, entre aspas, da seleção brasileira. Olha, isso é terrível. Isso é um pesadelo. Isso me envergonha, tá? Eu peço até desculpa para vocês se eu exagerei aqui, mas é porque eu acho que a gente realmente deveria ver a seleção como nós víamos na nossa infância. Eu não estou falando de elenco, eu estou falando de vontade, né? Essa falta de gestão, essa falta de amor traz para as nossas gerações que eu vejo hoje muita gente usando camisas de outras seleções. Da Argentina? Quantas pessoas a gente não vê usando camisa da Argentina por aí? Pra mim, isso, com todo respeito, um respeito máximo, mas eu falo por mim, aí eu vou falar do Guilherme, eu jamais usaria uma camisa de outro país, tá? Mas enfim, respeito a quem faça. Mas a pauta aqui é resgatar a soberania da seleção brasileira, que não está envolvida com situação política, ela está envolvida com esporte, com o histórico que nós temos, com a história que a seleção brasileira tem.
e não perdeu. Ela só tá numa confusão danada, numa mistura de assuntos e pautas, como o próprio Jotinha falou, que tiram o foco do que é. Nós estamos há um ano O buraco é muito maior, né? da Copa do Mundo, mesmo que você tenha algum bom técnico, que eu espero que não seja o Ancelotti, não faço questão, não tenho vontade, vocês vão achar que é loucura, que o Guilherme isso, o Guilherme aquilo, mas eu tô aqui para também, às vezes, dar a minha opinião como apresentador, principalmente como torcedor da seleção brasileira, eu não teria vontade. Eu acho que tem nomes mais característicos, muito capazes de poder fazer com que a nossa seleção ela volte a ser campeã, né? Ela volte a atuar como a maior do mundo. Ela continua sendo, para mim ela continua sendo, tá? Enquanto eu não ver ninguém hexa e títulos se põem na mesa assim, para mim ela continua sendo a maior. Cara, né? só mais uma questão aqui. Você sabe que o Ancelotti ele tem contrato até 2026 com o Real Madrid, né? Você viu alguma vez da boca dele saindo que ele viria para a seleção brasileira? Não. Ele foi perguntado numa coletiva recente, numa premiação, e aí, pô, vai assumir lá a seleção na Copa, né? O que você tá achando? Cara, se você vê a cara que ele fez, de tipo, porra, tipo, que pergunta é essa? Caramba, não tem nada. Então, cara, sabe, falta alguém de punho ali e chegar e falar assim, olha só, ô Ancelotti, é isso, isso, isso. Você quer ou não quer? Não quer? Beleza, cara. Acabou. Agora você quer? Vamos aqui, ó. Porra, os caras. A CBF, cara. Você vê o balanço lá da entidade. Cara, é milionário. Aquele dinheiro todo pra quê? Pega a porcaria desse dinheiro, vai lá e paga a multa do cara no Real Madrid. Não quer tanto o cara? Acaba com a porra da novela, né? O cara tem contrato. Mas chegou-se, o Jotinha, a falar sobre isso. Só que parece que ele recebeu uma outra proposta do futebol do Minas Arábia e tá nessa. É que eu não sei, tem muita informação aí no campo. Mas Mas aí eu tô sentindo que parece que ele não tá numa mídia, sabe? A seleção vai ficar nessa aí esperando. Sim. Tudo bem, se você tem um acordo, eu acho até que existe uma possibilidade no Real Madrid, um técnico histórico no Real Madrid, muito vitorioso, dele ter uma despedida digna no final da temporada, né, ali e tal, mas tudo isso que tá correndo, ou tá sendo conduzido, tá sendo de forma muito ruim, porque prejudica a imagem dele também. A gente tá falando do nosso lado, né, mas tu imagina dele também, que ele tem contrato ativo lá com o Real Madrid, a CBF é uma verdadeira bagunça, ele não sabe se o cara que ele tá conversando hoje, que tá contratando ele hoje, se é o mesmo cara que vai estar quando ele assumir a seleção. Então, é muito difícil, né? A situação do cara também é uma verdadeira bagunça. Por que não vai lá logo, conversa com o Real Madrid e paga a multa do cara, se o cara quer vir? Segundo a CBF, ele quer vir. Então, cara, é tudo muito, muito mal conduzido. Os caras soltaram aí, por entre linhas, para alguns jornalistas, que tava certo o negócio. E ele, ontem, chegou, bateu na mesa e falou, não tem nada certo, eu não vou mais, vou acabar com essa história. Porque, porra, o cara também fica nessa, caralho, os caras não conseguem conduzir uma negociação, sabe? O cara tem contrato, isso prejudica o cara também. Então, tudo isso se agrava, né, devido à forma, cara, como os comandantes da CBF atuais estão conduzindo também as negociações, né? A gente não sabe realmente se o cara quer ou não quer. Então nem fala que tá negociando, cara, deixa tudo quieto. Quando tiver um negócio concreto, assinado, bonitinho, fala assim, ó, temos aqui o Carlo Ancelotti, vai ser o nosso próximo técnico, ele tem contrato ativo. Ao final da temporada, ele vai se apresentar à seleção. Acabou. Bom, eu acho que não é um cara característico da seleção brasileira, podem me crucificar, acho que tem outros nomes que possam vir a ser um pouco mais característico. Falei o nome de três aqui. Não é meu preferido, né? Eu acho que são três caras que representariam bastante do Brasil. Sei que é um tema também muito sensível quando a gente fala de um técnico estrangeiro. Eu também preferiria que fosse um técnico brasileiro, né? E aí eu falo do Renato Gaúcho, eu sou muito fã do trabalho do Renato Gaúcho, mas eu acho que ali na CBF é um problema mais institucional e da gestão, que você pode pegar qualquer técnico que você vai ter uma certa dificuldade, então tem que mudar um pouquinho da gestão, né? E acho que o Ancelotti, eu acho que ele para mim, sinceramente, gente, ele viria numa instância de tipo assim, começou a dar não muito do que ele quer, ele vai lá e sai fora, larga o pé, porra,
Na boa, cara, que é isso? Entendeu? E a gente tá com um tempo muito curto. A gente tem time para isso, mas a gente tá com um prazo curto para ficar nessa. Porra, estão levando a sério realmente a seleção brasileira? Não estão, não estão. Agora, pulando para outro tema, que aí é um tema que né, a gente vai falar um pouco melhor, né? O nosso Vascão teve a demissão do Fábio Carilli, e aí o que a gente pode falar aí, Jotinha? Diniz assume aí o Vasco e dá seguimento a uma nova era do nosso querido Vasco? Eu queria que você fizesse um discurso mais bravo, assim, do Vasco, né? Que é seu time de coração, né? Você esqueceu de citar isso. Porque, cara, assim, o Vascão, cara, sei lá, cara. Eu fiquei muito, muito bravo, cara, com a demissão do Fábio Carilli, cara. Por vezes, eu faço aqui o papel de advogado do diabo, né? Porque ele vem sendo massacrado pela torcida. É, foi demitido após a derrota pro Cruzeiro. Que, cara, sei lá, esse jogo entre Cruzeiro e Vasco, né, 1-0 Cruzeiro, o Cássio foi eleito o craque da partida. Ou seja, né, o Vasco jogou bem o jogo, né? O Vasco fez um bom jogo, né? Então, eu fico pensando, cara, qual é a expectativa? Eu não consigo ver esse Vasco todo, cara, que o Pedrinho vê, que a torcida vê, eu não consigo. Sabe, eu não tô desmerecendo o Vasco, pô, eu já falei aqui 500 vezes que se não tivesse o Botafogo eu seria Vasco, eu gosto muito do Vasco, meu avô era Vasco, mas eu não consigo enxergar esse Vasco todo que a diretoria e a torcida vê. Cara, quando você traz um técnico igual o Fábio Carilli, qual é a sua expectativa pro ano? Você ter um futebol mais pragmático, mais competitivo, né? O Fábio Carilli, ele veio de um Santos campeão da Série B. Ele foi execrado mesmo sendo campeão e vice-campeão paulista no ano passado, né? Cara, se você for pegar o resultado, pô, são um resultado, né? Pô, ele entregou, né? Foi vice-campeão paulista, estando com o Santos na segunda divisão. Ele é campeão da Série B, que era o objetivo do Santos, né? Voltar para a Série A esse ano. Tudo bem, ele não tem ali. O DNA do Santos é outro, é você apostar na categoria de base, ter um futebol bonito, né? Um futebol moleque, ele com o Robinho, com o Neymar, igual, né? Teve essas gerações mais antigas. E a torcida sempre quer esse resgate, né? Mas a situação do Santos era outra, era buscar, eu acho que ele peca na relação dele com a imprensa, na relação com a torcida, ele solta uma frase muito ruim, né? Quando ele tá no Santos recebendo pressão, ele fala que aqui no Santos, vocês estão falando de pressão, vocês não sabem o que é pressão de verdade que eu passei lá no Corinthians. Então, uma frase muito ruim de se soltar, né, quando você tá no rival. E a mesma coisa no Vasco. Ele falou algumas coisas que não caíram bem na torcida, mas, cara, se você for buscar o Vasco, ele é eliminado do Campeonato Carioca pelo Flamengo, né, que sabidamente hoje o Flamengo talvez seja o melhor clube da América, né, da forma de jogar, elenco. Ele divide a liderança do grupo da Sul-Americana com o Lanús e é 11º colocado no Brasileiro, né? Porra, eu não vejo, cara, o que se esperar mais do Vasco com esse elenco atual. É um elenco que tem suas virtudes, né? Com o Coutinho, com o Verratti, com o goleiro, o Léo Jardim. Mas, cara, é um elenco muito, muito fraco, o do Vasco, sabe? É um elenco para você jogar ali no limite, para você tentar ali buscar uma Copa do Brasil, fazer uma boa campanha, uma Sul-Americana, mas nada além disso. Então, eu acho que existe uma expectativa, né? Quando o Pedrinho chega para a imprensa e fala que o Vasco tem o 8º melhor elenco, tá entre os 8 melhores elencos do Brasil, você cria uma expectativa maior na torcida. Então, falta ter aquela simbiose entre torcida, técnico, diretoria, e falar assim, ó, a gente está trazendo o Carille esse ano, porque a gente quer ter um time competitivo, tá? A gente está trazendo jogadores com essa virtude aqui, e beleza.
Então agora você chega pra torcida e fala que você é um dos 8 melhores do Brasil, que você vai brigar que não sei o quê, pô, cara. E isso vai tudo em contradição do que era o Pedrinho como comentarista. Tudo que ele falava, que ele acreditava num processo, que ele acreditava no trabalho de longo prazo, ele tá jogando tudo por água abaixo agora como presidente do Vasco. Então, cara, é até arriscado o que eu vou falar aqui, mas essa manobra do Vasco nesse momento me parece muito, muito, muito perigosa. Isso me cheira a você ter um ano ali de volta para a Série B. É muito perigoso isso que o Vasco está fazendo, tá? Porque querendo ou não, o Vasco é um time que disputava os jogos. Você viu aí o jogo entre Flamengo e Vasco, sofreu, mas foi lá, atacou o Flamengo também, teve chance de ganhar o jogo, né? E isso me parece muito perigoso agora. E ainda mais quando você contrata, pelo que parece, né, o nome mais falado é o do Diniz, vai contra tudo que é o elenco do Vasco, cara. O Vasco se preparou para jogar com o Carille, então você faz uma mudança brutal do que é o seu estilo de jogo. Do Carille, o estilo ali mais defensivo, né? O Vasco toma poucos gols, não sei o quê, para um estilo que você vai dominar o jogo, você vai ter a posse de bola. Cara, isso aí me parece muito arriscado. É como você sair para comer num restaurante vegano e ir para uma churrascaria. Totalmente nada a ver, né? Então, eu fiquei muito preocupado, tá, com essa demissão do Carille. Não ver o Vasco jogar hoje é bom. Não, não é bom. É ruim. O Vasco joga feio, mas o Vasco disputa, o Vasco compete, né? Então, isso me parece mais condizente do que é o Vasco hoje, tá? Do que a torcida espera que o Vasco seja. E você acha, Jotinha, que com a possível entrada do Fernando Diniz, a gente não teria embora a gente saiba aí que é um estilo de jogo que demora um pouco mais a encaixar, mas que talvez consiga fazer com que o Vasco fique um pouco mais sólido, como bem você disse, estava ali ainda pelo menos um Vasco que disputava, que buscava, né? Você acha que com um Diniz encaixando um técnico, que eu gosto do trabalho do Diniz, né? E você não acha que com isso poderia fazer com que o Vasco, ele até ali os meados ali do Campeonato Brasileiro, ele consiga ter uma melhor desenvoltura? Sim, se você for... eu adoro o Diniz, tá? Eu adoro o Diniz. Mas você, da mesma forma que tem o scout, que analisa os jogadores, né? Como que ele vem nas últimas temporadas, também existe isso pro técnico, sabe? O Diniz, infelizmente, ele vem num momento muito ruim na carreira dele, né? Ele vem de um título da Libertadores com o Fluminense, depois um semestre péssimo, que quase levou o Fluminense para a Série B. Depois ele assume o Cruzeiro, faz um trabalho também muito, muito ruim com o Cruzeiro. E você vai chegar num Vasco, nesse turbilhão aí de pressão, precisando de resultado, para você tentar implementar o seu estilo de jogo, que a gente sabe que o estilo de jogo do Fernando Diniz demora a encaixar. Então, e essa é a minha preocupação, entendeu? Eu adoro o Diniz, porra, eu adoro ver a forma que o time joga, né? Eu tinha até esperança que ele conseguisse implementar isso na seleção brasileira. Mas se a gente pegar aqui também como era o Dorival, olha isso, o Dorival antes dessa ascensão meteórica, né, de volta à carreira dele, gente, ele tava um tempão aí perambulando, batendo cabeça, não sei o que, ficou um tempo sem treinar, né, ficou queimado no mercado, ficou um tempo sem treinar, até que ele volta pro Ceará na Série B, faz um bom trabalho e o Flamengo vai lá e pega ele. Então, às vezes, o técnico também precisa de um momento, sabe? Para você, igual o Tite está fazendo, dando uma pausa na carreira, você, sabe, sair um pouquinho daquele ambiente de pressão, se cuidar. Aí me parece muito arriscado você trazer o Diniz nesse momento. Vindo num momento muito ruim na carreira, em baixa, e o Vasco precisando de resultado para ontem. Então, essa é a que causa a minha preocupação. Mas, logicamente, eu adoro também a forma que o Diniz faz os seus times jogarem. E falando em Dorival, nós já temos um Dorival assumidamente corintiano. Eu que achei que o Dorival fosse São Paulino, confesso a vocês que quando eu ouvi dizer
que ele iria para o Corinthians. Eu achei que ele fosse negar isso pelo coração São Paulino dele, onde ele jamais assumiria o Corinthians por ser um cara São Paulino. Eu não entendi, mas já botou uma cara diferente no Corinthians, ou Jotinha? Você já tem um Corinthians ali mais com uma defesa já mais ajustada, você já tem um Corinthians já, mais vivo? Eu queria até citar aqui o Joel Santana, né? O Joel Santana, antigamente, quando ele ia assumir algum clube, ele falava: aqui, primeiramente, o que eu faço? Vou acertar a defesa. Depois que eu acerto a defesa, aí eu penso o que eu vou fazer lá na frente. E isso aí me parece que foi a estratégia do Dorival no jogo de ontem, né? O Corinthians vinha de resultados muito ruins, tomando muitos gols. E ontem a gente viu um Corinthians muito bem defensivamente, mais compacto. Logicamente tem muitas coisas para acertar. A gente não vai conseguir aqui fazer uma análise mais profunda, porque é um jogo até meio que atípico, né? Você jogar fora de casa. O Corinthians já enfrenta logo um adversário muito difícil, que é o Novo Horizontino, né? Aí você tá sempre com times fortes, é um time forte do interior paulista. E ele me parece que fez isso. Falou assim: não, deixa eu acertar aqui a minha casinha primeiro. O Corinthians estava precisando, sabe de quê nesse momento? Resultado, vitória. E é isso que ele buscou. Ganhou o seu joguinho ali de 1-0. Fica numa situação mais tranquila pro jogo da volta, vai jogar em casa, né? Então eu acho que essa é a linha de trabalho, né? Eu vi até ontem um comentarista falando, né, que o que ele fez ontem no Corinthians foi o que faltou ele fazer contra a Argentina, naquela paulada que a gente tomou, né? Encheu o time de volantes, prendeu o jogo, arrumou um golzinho ali, beleza, acabou, 1-0. Então, eu acho que o que a gente pode esperar do Corinthians nesses primeiros jogos é isso. É um Corinthians ali mais compacto, jogando futebol mais pragmático, para daqui a pouco ele tentar acertar ali, né, a parte ofensiva. E eu queria falar de uma boa notícia, né, galera? Porque eu tava aqui já me coçando para falar, já me preparando para como que eu daria essa entrada. O nosso Botafogo tá ressurgindo, né, cara? Eu que sempre falei muito bem como um grande e botafoguense, né? Conseguiu emplacar uma vitória, tomou uma piaba aí dos Estudiantes, mas vamos deixar isso para lá. Tá rolando ainda, isso já ficou pro passado, não vamos falar mais disso. Tem oportunidade de fazer diferente. Ganhou o clássico contra o nosso tricolor carioca e eu torci pro Botafogo como bom botafoguense. No dia eu tava com a camisa do Botafogo e acho que foi isso que fez com que nós levássemos esse clássico, porque ganhar do Fluminense não seria fácil, né? O Fluminense que a princípio deu essa renovada, né, com o Renato Gaúcho, e teria um Botafogo que está tentando ainda se ajustar, né, em vista de uma grande temporada do ano passado, e tá todo mundo naquela esperança de ter também um ano bom de 2025, e conseguiu dar uma paulada no Fluminense. E eu vibrei, né? Botafogo aí, para mim, grande chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Agora, também emplacou bem, né? Na Copa do Brasil, Jotinha, Botafogo agora expulsou a má fase, tá lá no auge, é Botafogo na cabeça? Cara, tem que valorizar a vitória de ontem. Claro que muita gente vai minimizar o fato do Botafogo ter enfrentado um time da 4ª divisão, né, o Capital. Mas tem que valorizar. Se a gente for puxar aí os jogos da Copa do Brasil, né, dessa fase, muitos times tiveram dificuldade. O Internacional ganhou no finalzinho ali do Maracanã, do Ceará, 1-0, né? O São Paulo vira um jogo dificílimo contra o Náutico, né? O Fluminense ganha no finalzinho o seu jogo também, e o Botafogo passeia sobre o Capital. Acho que é um bom indicativo, né? Acho que não dá para ser tão esperançoso assim como você está sendo, né, já de pensar em título, mas eu acho que o trabalho do técnico é esse. Uma das virtudes que o técnico tem que ter é essa. Ele foi por um caminho, não deu certo. Tentou outro, não deu certo. Cara, botou os dois de lado aqui e já procurou outro caminho para seguir. E ele parece que está encontrando uma forma ideal para esse elenco, o material que ele tem nas mãos, né, para ele fazer o Botafogo jogar melhor. Né? Agora o Botafogo tem jogado com 2 centroavantes, né, contra o Fluminense. O Botafogo jogou muito bem contra o Fluminense. Primeiro tempo amassou, poderia ter resolvido já o jogo. E nesse jogo de ontem também, muitos
titulares foram poupados nesse jogo, né? Mesclou bastante o time, conseguiu eliminar um jogo do calendário, porque quando você ganha de 4-0, né, o jogo da volta praticamente tá garantido, né? O Botafogo vai jogar lá no Distrito Federal, onde tem a torcida grande pra caramba, no Mané Garrincha. Vai jogar em casa de novo, então provavelmente ali o Renato Paiva deve poupar, fazer ali uma rotação no elenco de novo, né? Então, cara, eu acho que o caminho é esse. Da mesma forma que a gente falou que o Corinthians precisava vencer, o Botafogo também precisa vencer, precisa voltar a encontrar o caminho das vitórias, né? Porque quando você fica naquele derrota, empate, difícil, não sei o que, cara, isso atrai mais, né? Atrai mais derrota, um momento ruim, turbilhão de pressão. Então, é isso aí. Eu acho que o Botafogo está encontrando um caminho. Espero que agora o Renato Paiva tenha um pouco mais de paz para poder trabalhar, né? Um jogo dificílimo agora no sábado contra o Bahia. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que é valorizar. O resultado de ontem tem que ser bastante valorizado, sim. Galera, vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha. É sempre um prazer estar trazendo conteúdo para vocês, nosso querido telespectador. Não deixa de curtir, de compartilhar, de estar sempre deixando o teu comentário. Eu ia comentar isso no início do episódio, mas acabei esquecendo por conta de toda essa confusão com a minha seleção brasileira, fiquei nervoso. Mas, cara, a gente está muito aberto a receber convidados. Se você que é nosso seguidor, se você que acompanha a gente, tem essa vontade de vir falar sobre o seu time, seja ele qual for, pode ser o Palmeiras, pode ser o Corinthians, pode ser o Santos, o Internacional, o Fortaleza, o Bahia, o Novo Horizontino, vai ser um prazer te receber aqui pra gente bater um papo, porque o Fala Jotinha, ele é um programa que ele fala também das pessoas, além da irreverência, além do conteúdo, além do pragmatismo sobre o futebol. A gente gosta de ouvir as histórias das pessoas, porque o futebol ele liga, né? Ele tem uma familiaridade muito grande, né? Uma empatia muito forte, e às vezes é bacana escutar essas histórias. E a gente tem esse quadro especial que vem com um convidado, e por falar nisso, muito em breve a gente vai ter uma nova gravação, mas fica aí o convite para você que é nosso seguidor. Pô, eu tenho vontade, eu quero falar do Flamengo, eu quero falar do Vasco, quero falar do Inter. Cara, tá aberto o nosso estúdio aqui, ele é bem abrasivo e ele foi muito bem estruturado, programado para poder receber você. Então, se você tem essa vontade, entre em contato conosco pelo Instagram, chama lá no privado, a gente vai marcar alguma coisa, vai combinar, né, Jotinha? Vai ser um prazer estar escutando a tua história em relação ao teu time. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê. Galera, valeu aí por ter ficado até agora com a gente. Não deixa de curtir, de seguir. E nós estamos nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok, como @FalaJotinha. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau.